Minha esposa queria relacionamento aberto para viver a vida solteira sem se divorciar. Você já imaginou voltar para casa depois de um dia exaustivo de trabalho e encontrar sua esposa sentada na sala, com aquele olhar sério, dizendo que precisa conversar sobre algo que vai mudar completamente a sua vida? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo há 8 meses atrás. Meu nome é Murilo, tenho 34 anos, e essa é a história mais surreal e dolorosa que já vivi. Quando Tabata, minha esposa de 7 anos, disse que queria um relacionamento aberto, eu pensei que estava tendo um pesadelo. Mas não era. Aquilo era real. E o pior, ela tinha argumentos prontos, estudos impressos, exemplos de casais que faziam funcionar. Ela havia planejado aquilo há semanas, talvez meses, enquanto eu vivia na ilusão de que tínhamos um casamento feliz. Ela disse que me amava. Disse que eu era seu melhor amigo, seu companheiro, a pessoa mais importante da vida dela. Mas que sentia falta da liberdade de quando era solteira. Queria experimentar coisas novas, conhecer pessoas diferentes, viver aventuras. E queria fazer tudo isso sem perder a segurança do nosso casamento. Sim, você leu certo. Ela queria ter um marido esperando em casa enquanto saía para viver como se fosse solteira. E a parte mais chocante? Ela realmente acreditava que isso era justo. Que isso fortaleceria nosso relacionamento. Que eu deveria apoiá-la nessa jornada de autodescoberta. Eu disse não. Óbvio que disse não. Mas ela foi persistente. Muito persistente. E eu, apaixonado e aterrorizado com a ideia de perdê-la, cometi o maior erro da minha vida e eu cedi. O que aconteceu depois disso foi uma descida ao inferno que eu nunca imaginei possível. Uma montanha-russa de manipulação, mentiras, traição emocional e destruição pessoal que quase me custou minha sanidade. Mas também foi uma jornada de autodescoberta, de força que eu não sabia que tinha, e de uma reviravolta que ela jamais esperou. Se você já passou por algo parecido, se está passando agora, ou se simplesmente quer entender até onde a manipulação pode chegar, fique comigo até o final dessa história. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de histórias reais sobre relacionamentos, superação e vingança do destino, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Garanto que você vai querer acompanhar como essa história termina. Vamos lá. Tudo começou em Santa Catarina, onde moramos desde que nos casamos. Conheci Tabata na faculdade, há mais de 10 anos. Ela cursava administração e eu ciências contábeis. Foi amor à primeira vista, aquela conexão instantânea que todo mundo fala mas poucos realmente experimentam. Ou pelo menos era o que eu pensava. Namoramos por 3 anos antes de nos casarmos. Foram anos incríveis. Viajávamos juntos, tínhamos os mesmos amigos, compartilhávamos os mesmos sonhos. Quando finalmente nos casamos, foi o dia mais feliz da minha vida. Lembro de olhar para ela no altar e pensar que era o homem mais sortudo do mundo. Os primeiros 5 anos de casamento foram bons. Não perfeitos, porque nenhum casamento é, mas bons. Compramos nosso apartamento, adotamos um cachorro, construímos uma vida juntos. Eu trabalhava em um escritório de contabilidade e Tabata tinha sua própria empresa de consultoria em gestão empresarial. Financeiramente estávamos estáveis, socialmente éramos ativos, e eu achava que éramos felizes. Mas aparentemente, Tabata não estava feliz. E eu não fazia ideia. Cerca de um ano antes da bomba explodir, percebi algumas mudanças nela. Ela começou a se arrumar mais, a se preocupar mais com a aparência. Entrou na academia, mudou o corte de cabelo, renovou o guarda-roupa. Eu achei ótimo. Pensei que ela estava apenas cuidando melhor de si mesma, se sentindo mais confiante. Até elogiei, disse que ela estava linda. Ela também começou a sair mais com as amigas. Toda semana tinha algo, em happy hour, jantar, festa, evento. Eu nunca fui de controlar, sempre confiei nela completamente. Então quando ela dizia que ia sair, eu simplesmente desejava que se divertisse. Ficava em casa jogando videogame ou assistindo filmes com nosso cachorro, esperando ela voltar. Houve momentos em que ela chegava tarde, às vezes de madrugada, um pouco alterada. Eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia que sim, que tinha apenas bebido um pouco demais. Eu acreditava. Por que não acreditaria? Éramos casados, tínhamos confiança um no outro. Mas aí veio aquela quinta-feira. A quinta-feira que mudou tudo. Cheguei do trabalho por volta das 7 da noite. Tabata já estava em casa, o que era incomum porque ela normalmente chegava mais tarde. A mesa estava posta, ela tinha preparado meu prato favorito, e havia uma garrafa de vinho aberta. Meu primeiro pensamento foi que ela tinha alguma boa notícia para compartilhar. Talvez um novo cliente importante, ou talvez estivesse grávida. Como eu estava errado. Jantamos fazendo conversa fiada. Ela perguntou sobre meu dia, contou sobre o dela, falamos sobre planos para o fim de semana. Tudo normal, exceto pela tensão no ar que eu não conseguia identificar.
Ela estava nervosa, e isso era óbvio. Mexia no cabelo constantemente, ria um pouco alto demais das minhas piadas, evitava contato visual prolongado. Depois do jantar, ela me pediu para sentar com ela no sofá. Disse que precisava conversar sobre algo importante. Meu estômago deu um nó. 1000 cenários passaram pela minha cabeça, mas nenhum chegou perto da realidade. Tabata começou dizendo que me amava. Que nosso casamento era importante para ela. Que eu era seu melhor amigo e que ela não queria me perder. E então ela soltou, e ela queria abrir nosso relacionamento. Eu ri. Juro que ri. Pensei que era uma piada. Mas ela não estava rindo. Ela estava completamente séria. Ela continuou falando. Disse que tinha estudado muito sobre relacionamentos não monogâmicos, que era algo cada vez mais comum, que muitos casais estavam explorando essa dinâmica e descobrindo que isso fortalecia as suas relações. Disse que se sentia presa, que amava estar casada comigo, mas sentia falta da emoção de conhecer pessoas novas, de viver experiências diferentes. Eu fiquei em choque. Simplesmente paralisado. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Minha esposa, a mulher com quem eu tinha me comprometido a passar o resto da vida, estava me dizendo que queria sair com outras pessoas. Quando finalmente consegui falar, perguntei se ela estava se sentindo atraída por alguém específico. Ela hesitou, e nessa hesitação eu tive minha resposta. Havia alguém. Ela admitiu que tinha desenvolvido uma conexão com um empresário que conheceu em um evento de networking há alguns meses. Um cara chamado Vinícius. Ela disse que não tinha feito nada ainda, que tinha se controlado porque me respeitava, mas que os sentimentos estavam lá e ela não conseguia ignorá-los. E ao invés de me trair pelas costas, ela queria ser honesta comigo e propor uma solução onde todos saíssem ganhando. Todos saíssem ganhando. Essas foram as palavras que ela usou. Eu disse não. Disse que aquilo era absurdo, que não era o tipo de casamento que eu queria, que se ela queria ficar com outras pessoas então era melhor nos divorciarmos. Ela começou a chorar. Disse que não queria se divorciar, que me amava, que eu estava sendo inflexível e fechado para possibilidades. Passamos horas discutindo. Ela tinha argumentos para tudo. Tinha pesquisado, tinha exemplos, tinha estatísticas. Parecia que ela tinha se preparado para uma apresentação de negócios. E de certa forma, era exatamente isso. Ela estava tentando me vender uma ideia. Eu fui para a cama naquela noite dizendo que minha resposta era não. Que nunca seria assim. Que ela precisava escolher ou o nosso casamento, ou essa fantasia de relacionamento aberto. Mas Tabata não desistiu. Nas semanas seguintes, ela continuou pressionando. Mandava artigos para eu ler. Mostrava vídeos de casais em relacionamentos abertos. Sugeria que conversássemos com um terapeuta de casais especializado em não monogamia. Ela estava obcecada com essa ideia. E lentamente, ela foi me quebrando. Ela começou a usar táticas emocionais. Dizia que se eu realmente a amasse, confiaria nela. Que amor de verdade não era possessivo. Que eu estava sendo egoísta ao querer controlá-la. Que ela nunca tinha me impedido de fazer nada, então por que eu estava impedindo ela? Ela também começou a se afastar emocionalmente. Ficava fria, distante. Não demonstrava carinho, mal conversava comigo. E quando eu reclamava, ela dizia que era porque eu estava rejeitando ela, não aceitando quem ela realmente era. Era manipulação pura. Mas na época, confuso e desesperado, eu não via isso claramente. 2 meses depois daquela quinta-feira, eu cedi. Não porque concordava, mas porque tinha medo de perdê-la. Porque ela tinha me convencido de que se eu dissesse não, ela ia me deixar de qualquer jeito. Então pelo menos assim, teoricamente, ainda teríamos nosso casamento. E estabelecemos regras. Muitas regras. Ela prometeu transparência total. Prometeu que nosso casamento sempre viria em primeiro lugar. Prometeu que se em algum momento eu não estivesse confortável, pararíamos tudo. Tudo mentira. A primeira vez que Tabata saiu para se encontrar com Vinícius, eu achei que ia morrer. Literalmente. Senti dor no peito, falta de ar, mãos tremendo. Fiquei sentado no sofá, com nosso cachorro ao meu lado, assistindo o relógio marcar cada minuto que passava. Ela tinha dito que voltaria à meia-noite. Chegou às 4 da manhã. Quando perguntei por que tinha demorado tanto, ela disse que tinha perdido a noção do tempo, que estavam conversando e o tempo voou. Disse que não tinha acontecido nada além de conversas e alguns abraços. Eu queria acreditar. Deus, como eu queria acreditar. Mas as saídas foram ficando mais frequentes. E mais longas. E as explicações menos convincentes. Ela começou a dormir fora de casa. Primeira vez, disse que tinha bebido demais e ficou na casa de uma amiga. Segunda vez, mesma desculpa.
terceira vez, nem se deu ao trabalho de inventar uma desculpa elaborada. Eu estava me destruindo. Parei de comer direito, perdi mais de 10 quilos em 2 meses. Não conseguia dormir. Toda noite que ela não estava em casa, eu ficava acordado imaginando o que ela estava fazendo. As imagens na minha cabeça me torturavam. Meu trabalho começou a sofrer. Eu cometia erros que nunca tinha cometido antes. Meu chefe me chamou para uma conversa, preocupado com meu desempenho. Eu disse que estava passando por problemas pessoais, mas não entrei em detalhes. Como eu explicaria que tinha dado permissão para minha esposa ter um relacionamento paralelo? Meus amigos perceberam que algo estava errado. Eu tinha emagrecido, estava sempre cansado, não saía mais com eles. Quando perguntavam, eu inventava desculpas. Dizia que estava com muito trabalho, que estava cuidando de questões familiares. Ninguém sabia a verdade. Eu comecei a beber. Todo dia depois do trabalho, comprava uma garrafa de uísque e bebia até apagar. Era a única forma de não pensar, de não sentir. Acordava de ressaca, ia trabalhar funcionando no automático, voltava para casa e repetia o ciclo. Tabata notou, mas não disse nada. Na verdade, ela parecia até aliviada que eu estivesse me distraindo com a bebida, porque significava que eu reclamava menos sobre as ausências dela. 3 meses depois de abrir o relacionamento, as regras que tínhamos estabelecido eram apenas memórias distantes. Tabata não me contava mais sobre os encontros dela. Dizia que eu ficava muito chateado com os detalhes, então era melhor eu não saber. Ela saía quando queria, voltava quando queria, e eu não tinha mais voz ativa. Um dia, encontrei mensagens no celular dela. Ela tinha esquecido desbloqueado em cima da mesa. Eram conversas com Vinícius. Conversas íntimas, planejando viagens juntos, falando sobre um futuro. Em nenhuma dessas conversas ela mencionava que era casada. Ela falava de mim como se eu fosse um colega de apartamento inconveniente. Quando confrontei ela, Tabata ficou furiosa. Disse que eu tinha invadido a privacidade dela, que isso era inaceitável. Que relacionamento aberto exigia confiança, e eu tinha quebrado essa confiança ao olhar as mensagens dela. Ela virou a situação completamente. De repente, eu era o vilão. Eu era o tóxico. Eu era o problema. Naquela noite, discutimos feio. Eu gritei, ela gritou, foi horrível. Disse que não aguentava mais, que queria o divórcio. Ela chorou, implorou para eu não desistir de nós, prometeu que ia melhorar, que ia respeitar mais as regras. E como um idiota, eu acreditei. De novo. Mais um mês se passou. Tabata ficou mais cuidadosa. Apagava as mensagens, nunca deixava o celular destravado, mudou todas as senhas. Mas ela não parou de sair, não parou de ver Vinícius. Só ficou melhor em esconder. Eu estava num estado deplorável. Tinha desenvolvido ansiedade severa. Tinha ataques de pânico do nada. Acordava no meio da noite suando frio, com o coração acelerado. Fui ao médico e ele me receitou antidepressivos. Eu, que sempre fui contra a medicação, estava tomando o remédio tarja preta só para conseguir funcionar. Foi quando minha mãe me visitou. Ela mora em outra cidade e não nos víamos há alguns meses. Quando ela me viu, ficou chocada. Perguntou o que tinha acontecido comigo, por que eu estava tão magro, tão abatido. Tabata não estava em casa naquele dia, obviamente. Eu desabei. Contei tudo para minha mãe. Tudo. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, apenas me abraçando enquanto eu chorava. Quando finalmente falou, disse algo que mudou tudo. Ela disse, e Murilo, você sabe que isso não é um relacionamento aberto, né? Isso é você sendo humilhado enquanto ela tem um caso. Ela está se aproveitando do seu amor para fazer o que quer sem consequências. Você não está em um relacionamento aberto. Você está sendo usado. Aquelas palavras foram como um tapa na cara. Um tapa necessário. Pela primeira vez em meses, eu vi a situação com clareza. Minha mãe ficou comigo o fim de semana inteiro. Conversamos muito. Ela me ajudou a ver o padrão de manipulação, o gaslighting, a forma como Tabata tinha distorcido tudo para me fazer sentir culpado por não apoiá-la. Como ela tinha transformado meu desconforto legítimo em um problema de caráter da minha parte. Quando minha mãe foi embora na segunda-feira, ela me fez prometer que eu procuraria um terapeuta. E que pensaria seriamente em me divorciar. Eu procurei um terapeuta naquela mesma semana. Um psicólogo especializado em traumas relacionais. Comecei a fazer terapia 2 vezes por semana. E lentamente, muito lentamente, comecei a me reconstruir. O terapeuta me ajudou a entender que eu não era fraco por ter aceitado o relacionamento aberto. Que eu tinha sido manipulado por alguém em quem confiava. Que meu amor por Tabata tinha sido usado contra mim. Ele me ensinou sobre limites saudáveis, sobre amor próprio, sobre como identificar manipulação.
Paralelamente, comecei a cuidar da minha saúde. Parei de beber. Voltei a comer direito. Comecei a fazer exercícios. Forcei-me a sair com amigos novamente. Lentamente, fui me sentindo mais forte. E quanto mais forte eu ficava, mais claramente eu via a realidade da minha situação. Tabata não estava em um relacionamento aberto comigo. Ela tinha um relacionamento principal com Vinícius e me mantinha por conveniência. Eu pagava metade das contas, cuidava da casa, era a rede de segurança emocional e financeira dela. Enquanto isso, ela vivia a vida que queria com outra pessoa. 5 meses depois de abrir o relacionamento, tomei uma decisão. Ia me divorciar. Mas antes, queria ter certeza absoluta de que era isso que eu queria. Então propus algo para Tabata. Disse que tinha pensado muito e que achava justo que o relacionamento aberto fosse realmente aberto. Dos dois lados. Que eu também queria começar a sair com outras pessoas. A reação dela foi reveladora. Tabata ficou em choque. Perguntou por que eu de repente queria isso, se tinha alguém em mente. Eu disse que não, que só achava justo. Se o relacionamento era aberto, deveria ser para ambos, certo? Ela ficou visivelmente desconfortável. Começou a dizer que era diferente, que ela tinha uma necessidade emocional que eu não tinha, que eu estava fazendo isso só para me vingar. Quando insisti que tinha o mesmo direito que ela, Tabata ficou furiosa. Ela disse que se eu saísse com outra pessoa, ela não conseguiria lidar com isso. Que seria demais para ela. Que destruiria nosso casamento. A hipocrisia era tão gritante que até ela percebeu. Ficou sem palavras quando apontei que ela estava fazendo exatamente o que dizia que não conseguiria lidar. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. No dia seguinte, procurei um advogado. O advogado foi direto comigo. Disse que eu tinha um caso claro de abandono afetivo. Que todas as evidências do relacionamento paralelo dela, as saídas constantes, as mentiras, tudo isso pesaria a meu favor no divórcio. Ele me orientou a começar a documentar tudo em mensagens, fotos, horários, testemunhas. Passei as próximas 2 semanas coletando evidências. Imprimi conversas, anotei datas e horários das ausências dela, consegui testemunhas que tinham visto ela e Vinícius juntos. Organizei tudo meticulosamente. E então marquei uma conversa com Tabata. Era um sábado à tarde. Ela estava em casa, coisa rara. Pedi para sentarmos e conversar. Ela deve ter percebido algo no meu tom porque ficou tensa imediatamente. Coloquei os papéis do divórcio na mesa da sala. Ela olhou para os documentos, depois para mim, e perguntou se aquilo era uma piada. Eu disse calmamente que não, que estava pedindo o divórcio. Que os últimos 5 meses tinham sido os piores da minha vida. Que ela tinha me manipulado, me usado, me destruído emocionalmente. E que eu não ia mais permitir isso. Tabata tentou todas as táticas. Primeiro, negação. Disse que eu estava exagerando, que não tinha sido tão ruim assim. Quando isso não funcionou, passou para a raiva. Gritou que eu estava sendo dramático, que eu tinha concordado com tudo, que não podia agora reclamar. Depois veio a barganha. Prometeu terminar com Vinícius, disse que ia se dedicar completamente ao nosso casamento, que ia fazer terapia, o que fosse necessário. Chorou, implorou, segurou minhas mãos. Mas eu estava firme. Pela primeira vez em meses, eu estava colocando o meu bem-estar em primeiro lugar. Quando ela percebeu que eu não ia mudar de ideia, a máscara caiu completamente. A mulher que eu achava que conhecia desapareceu, e no lugar surgiu alguém que eu não reconhecia. Tabata começou a me atacar verbalmente. Disse que eu sempre tinha sido fraco, que ela precisou buscar atenção fora porque eu era insuficiente, que ela tinha feito um favor em ficar comigo todo esse tempo. Disse coisas horríveis sobre minha aparência, minha performance, meu caráter. Eu deixei ela desabafar. E quando ela terminou, simplesmente disse: "Isso só confirma que estou fazendo a escolha certa." Ela saiu de casa batendo a porta. Voltou horas depois, completamente alterada. Tinha bebido, isso era óbvio. Começou a quebrar coisas. Jogou meus objetos pessoais pela janela. Gritava que ia destruir minha reputação, que ia contar para todo mundo que eu era abusivo, que ia me arruinar. Chamei a polícia. Quando chegaram, Tabata estava destruindo a sala. Os policiais precisaram contê-la. Fizeram um boletim de ocorrência e sugeriram que eu ficasse em outro lugar por alguns dias por segurança. Fui para a casa de um amigo. Passei os dias seguintes organizando minha vida, conversando com o advogado, preparando-me para a batalha legal que viria. O processo de divórcio foi desgastante. Tabata contratou um advogado agressivo e tentou de tudo. Alegou que eu era controlador, que tinha forçado o relacionamento aberto sobre ela, que tinha sido emocionalmente abusivo. Mas eu tinha evidências. Mensagens, testemunhas, documentos.
Meu advogado apresentou tudo de forma organizada e metódica. A história dela não se sustentou. Durante o processo, descobri coisas que não sabia. Vinícius não era o primeiro. Tabata tinha tido outros casos durante nosso casamento, muito antes de propor o relacionamento aberto. A proposta toda tinha sido apenas uma forma de legitimizar o que ela já estava fazendo. Também descobri que ela tinha mentido sobre dinheiro. Tinha gastado economias nossas em presentes para os amantes dela, em viagens que fez sem me contar. Havia uma trilha de transações que ela tinha escondido de mim. Tudo isso fortaleceu meu caso. Meu advogado conseguiu provar abandono afetivo, má-fé e uso indevido de recursos conjugais. O divórcio foi finalizado 6 meses depois. A divisão de bens foi favorável a mim devido às circunstâncias. Saí com mais do que esperava. Mas mais importante que os bens materiais, saí com minha dignidade de volta. Hoje, quase 2 anos depois daquela quinta-feira fatídica, minha vida é completamente diferente. Mudei para uma casa nova. Menor, mais aconchegante e completamente minha. Consegui a guarda compartilhada do nosso cachorro, então ele passa metade do tempo comigo. Perdi a segunda esposa, mas ganhei de volta a mim mesmo. Voltei à terapia regularmente e trabalho ativamente na minha saúde mental. Aprendi a estabelecer limites saudáveis, a reconhecer sinais de manipulação, a valorizar meu próprio bem-estar. Profissionalmente, estou melhor do que nunca. A clareza mental que ganhei depois de sair daquela situação tóxica me permitiu focar no trabalho de verdade. Recebi uma promoção significativa e estou trabalhando em projetos que realmente me interessam. Voltei a ter vida social. Reconectei com amigos que tinha negligenciado. Fiz amigos novos. Voltei a fazer coisas que gostava e que tinha abandonado durante o casamento. E sim, estou namorando novamente. Conheci alguém incrível, uma mulher que me respeita, que valoriza honestidade e comunicação clara. Estamos indo devagar, sem pressa, construindo algo saudável e baseado em respeito mútuo. É diferente. Completamente diferente. E finalmente entendo como um relacionamento deveria ser. Quanto a Tabata, soube por amigos em comum que ela e Vinícius terminaram poucos meses depois do nosso divórcio. Aparentemente, quando ele percebeu que ela não tinha mais um marido bancando metade da vida dela, o interesse diminuiu rapidamente. Ela tentou entrar em contato comigo algumas vezes. Mensagens dizendo que cometeu erros, que queria conversar, que sentia minha falta. Bloqueei em todas as redes. Não há nada que ela possa dizer que eu precise ouvir. Não sinto raiva dela. Não sinto pena. Não sinto nada além de indiferença. E essa indiferença é libertadora. Ela não tem mais poder sobre mim, não ocupa meus pensamentos, não afeta minhas emoções. Olhando para trás, vejo claramente todos os erros que cometi. O maior foi aceitar algo que ia fundamentalmente contra meus valores só porque tinha medo de perder alguém. Aprendi da pior forma possível que perder a si mesmo é muito pior que perder qualquer relacionamento. Para quem está lendo isso e se reconhece em alguma parte da minha história, quero deixar algumas coisas claras. Relacionamentos abertos podem funcionar, mas apenas quando ambas as partes realmente querem isso. Não quando é imposto por manipulação, chantagem emocional ou medo. Se você está considerando abrir seu relacionamento porque seu parceiro está pressionando, pare e pense seriamente. Se você já está em um relacionamento aberto que te faz infeliz, você tem o direito de sair. Ter concordado no início não significa que você precisa continuar se está te destruindo. Seus sentimentos são válidos. Seu desconforto é legítimo. Amor próprio não é egoísmo. Estabelecer limites é saudável. Dizer não quando algo te machuca não é ser controlador. Você merece estar em um relacionamento onde é respeitado, valorizado e onde suas necessidades também importam. Se seu parceiro te faz sentir culpado por expressar desconforto com algo que claramente te machuca, isso é manipulação. Se muda as regras constantemente, se vira situações para fazer você parecer o vilão, se usa seu amor contra você, isso é abuso emocional. Você merece mais. Você merece alguém que te escolha todos os dias. Que respeite seus limites. Que valorize seu bem-estar tanto quanto o próprio. Que não use seu amor como uma arma contra você. Não há vergonha em ter sido manipulado. Pessoas manipuladoras são especialistas em fazer você duvidar de si mesmo, em distorcer a realidade, em fazer você acreditar que o problema é você. Não é. Nunca foi. Se você está em uma situação parecida com a que eu vivi, procure ajuda. Converse com amigos, família, um terapeuta. Não enfrente isso sozinho. E quando estiver pronto, tenha coragem de sair. Vai doer, vai ser difícil, mas prometo que do outro lado existe uma vida melhor. A vida é curta demais para desperdiçar com pessoas que não te merecem. Eu desperdicei quase 1 ano em um relacionamento que estava me destruindo. Não quero que você cometa o mesmo erro. Você é mais forte do que pensa.
Você é capaz de sobreviver a essa dor. E você vai encontrar felicidade do outro lado. Eu encontrei. E se eu consegui, você também consegue. Nunca se esqueça, você merece um amor que não te diminui. Um amor que não exige que você sacrifique sua dignidade. Um amor que não te faz questionar seu valor. E se o relacionamento que você está não oferece isso, então não é o relacionamento certo. Obrigado por ler minha história até o final. Escrever isso foi catártico, e espero sinceramente que possa ajudar alguém que esteja passando por algo similar. Se você gostou deste vídeo, se identificou com a história, ou conhece alguém que precisa ouvir isso, deixe seu like e compartilhe. Se inscreva no canal para mais histórias reais sobre relacionamentos, superação e recomeços. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E lembre-se, sua história não termina no pior capítulo. Sempre há oportunidade de começar de novo. Um forte abraço a todos. Murilo, de Santa Catarina.